Olá pessoal, eu sou Gleison Matias, com a voz do veterano. E hoje eu quero falar a respeito do ofício 1172 de 2023 do Senado, onde o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhou o ofício ao presidente Lula. E o assunto é proposta de um novo modelo de repactuação das dívidas dos entes federados com a União, tomando por base o caso específico do Estado de Minas Gerais. E ele inicia assim o ofício. Ao cumprimentá-lo, solicito-se a especial atenção de Vossa Excelência diante de um problema federativo gravíssimo. Nos últimos anos, não foram poucas as tentativas de equacionar a dificuldade encontrada para o pagamento das dívidas que os estados brasileiros possuem com a União. Eu discordo, porque em Minas Gerais, o governador ele optou em não pagar a dívida, porque os outros governadores anteriores estavam pagando todo mês a dívida de Minas com a União. Mas o governador ele optou pela liminar do Supremo em não pagar a dívida de Minas com a União, alegando dificuldades financeiras. E ele continua assim: encontrar uma solução definitiva é imprescindível para o equilíbrio das contas públicas brasileiras e, consequentemente, para a manutenção de investimento e serviços públicos de qualidade para todo o Brasil. O problema da dívida pública assola diversos estados da federação. No caso específico de Minas Gerais, segundo os dados do Tesouro Nacional, a dívida consolidada bruta estadual é de aproximadamente 160 bilhões de reais, sendo a maior parte deste quantitativo decorrente de acúmulos de correção monetárias e juros. E isso agravou mais ainda, porque se ele ficou 5 anos sem pagar, é juros sobre juros, pessoal? Infelizmente, tal soma nessas circunstâncias dificilmente poderá ser adimplida. A situação ainda se agrava pelo fato de que nos últimos 5 anos nada do serviço da dívida foi pago, o que levou a um aumento de 36% neste período. É o que eu havia falado, Agora, o governo estadual propõe a adesão ao regime de recuperação fiscal através de proposições legislativas em análise na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O regime proposto será capaz de suspender o pagamento da dívida mineira por 9 anos, o que, embora constitui um alívio para as contas públicas, num primeiro momento, significará, no final das contas, um aumento de 156 ou 160 bilhões para 210 bilhões de aumento, e sem contar o congelamento do salário do servidor público do Estado de Minas Gerais, E o que ele propõe? A federalização das empresas estatais, ou seja, recebendo a União a título de pagamento de as participações acionárias de empresas públicas estaduais, como, por exemplo, a CEMIG, CODEMIG e a Copasa, quantificando-as e valorizando-as de forma justa, nunca inferior ao valor de mercado, considerando tratar-se de ativos públicos pertencente aos mineiros e mineiras, com previsão de cláusula de recompra pelo Estado de Minas Gerais em até 20 anos, em condições pré-estabelecidas entre as partes. Ou seja, depois de 20 anos, podemos comprar as estatais de volta, Então, assim, é algo a ser questionável. Por quê podemos questionar isso? Primeiro, porque o Estado, ele, segundo essa proposta, passa as estatais para a União, para quitar parte da dívida,
e depois nós temos a opção de recomprar. Então, assim, ao meu ponto de vista, né, essa não é a solução por Minas. E eu vou explicar o motivo de eu pensar assim, tá? Embora se reconheça que os problemas econômicos e financeiros de um estado sejam oriundos da sua maioria ou menor capacidade de gestão através de medidas que incrementem receitas e cortes de despesa, fato é que, por diversos motivos, a dívida mineira chegou a essa cifra bilionária e o governo estadual não conseguirá, a esta altura, apenas com uma medida própria, retomar o seu pagamento. Assim, mostra-se imprescindível que a União participe ativamente das negociações em socorrer os estados, em especial em socorrer ao estado de Minas Gerais para a solução do problema. Ou seja, a União, né, surge aí como salvador dessa dívida para recorrer e socorrer o estado de Minas Gerais. E ele continua assim: nesse sentido, é necessária a colaboração da União para encontrar um caminho alternativo para esse problema federativo, que permita não apenas o pagamento da dívida de Minas com a União, fazendo uso das vias legais e constitucionais, mas também a possibilidade de outros entes federativos aderir ao programa que será proposto a seguir. Então, o que ele está propondo aí? Olha? Considerando o valor global e atualização da dívida, o percentual pago à vista pela ente federado será o mesmo percentual dado em desconto sobre o saldo remanescente a ser pago, o que significa dizer que se o estado de Minas Gerais pagar 50% do valor considerado da sua dívida global, será beneficiado com 50% de desconto sobre o saldo remanescente. Ou seja, se Minas pagar 50%, o restante ele terá um desconto de 50% do saldo remanescente. E como que Minas vai pagar 50% dessa dívida aí? É com as estatais, com a Copasa, a CEMIG e a Cotemig. E mais, que aqui na frente eu vou estar falando, né? Da Lei Candir, onde Minas tem com a União 135 bilhões. E através de um acordo, esse valor foi para 8,7 bilhões. Ou seja, Minas entrega as 3 estatais, entrega o restante da Lei Candir e ainda fica devendo para a União. O que vai acontecer aqui? Olha, uma vez aplicado o percentual de desconto sobre o saldo remanescente, o saldo final será pago em até 144 meses. Ou seja, é uma dívida que, ao meu ver, é impagável. Porque se Minas entrega as estatais, porque, por exemplo, só a Codemig, ela tem um lucro de 300 bilhões de dólares, ou seja, 1,6 bilhões. Então, simplesmente dizer que Minas não vai ter as 3 estatais, que entra recurso através delas, e entregando as estatais, Minas não vai ter mais recurso. Simplesmente vai secar a fonte para o investimento em várias áreas, como eu já dei exemplo aqui da saúde e da segurança pública, que segurou na época da pandemia, né? E também a educação e tantas outras áreas que está precisando aí de investimento. E ele diz que em caso de adesão ao programa de plena quitação, o Estado ficará impossibilitado de, posteriormente, aderir ao regime de recuperação fiscal ou de solicitar suspensão do pagamento da dívida, né? Porque é assim, né? O governo ele solicita aí ao Supremo uma suspensão porque está com dificuldade, como fez o governador aí, né? Simplesmente preferiu não pagar
a União e a dívida foi só aumentando. E por final, eu achei muito interessante aqui, olha, não dá para ver, não sei se dá para ver aqui, olha, a assinatura aqui do senador, ele assina assim aqui, olha, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Ou seja, eu achei que o nome dele era só Rodrigo Pacheco, né? Mas é senador Rodrigo Pacheco, né? Eu achei interessante porque será que os demais políticos, eles assinam assim também, né? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou governador Romeu Zema. Eu achei interessante, né? Eu gostaria de pedir que você deixe aí o seu comentário. O que você achou aí dessa proposta aí, né? Que a princípio parecia a salvação, né? Porque, como foi vinculado na mídia, foi colocado aí tanto um ministro de Minas e Energia e também o presidente do Senado para dialogar e conversar e ter uma proposta para que os servidores não sejam penalizados e também os mineiros, né? E o que a gente vê é que é mais uma proposta que vai simplesmente levar mais não sei quantos meses, e enquanto isso, o governador Zema, ele ganha mais tempo viajando, ele ganha tempo em tendo aí, né, a discussão em torno da aprovação do regime de recuperação fiscal, e agora mais uma, né, que é essa aí, na qual entra aí o presidente do Senado e o ministro de Minas e Energia, e assim o governador vai ganhando mais tempo, e nós, que praticamente no início do ano estava fazendo os nossos movimentos para a recomposição das perdas salarial, né? Agora a discussão parou, porque nós estávamos brigando pela não aprovação do regime de recuperação fiscal, e agora até isso também para, porque agora, né, nós estamos esperando aí uma salvação, vamos dizer assim, da União, né, com esse regime de recuperação fiscal, e agora vai levar mais quanto tempo? Ou seja, quanto isso, o tempo está passando, 2023 está acabando e vamos ficar sem a nossa recomposição. Então, pessoal, nós temos que mobilizar e mostrar a força dos operadores da segurança pública e ir para as ruas. Nós temos que mobilizar. Só assim que o governo vai atender às nossas reivindicações. Assim como foi nos governos anteriores, que nós mobilizamos e fomos para as ruas, nós temos que fazer novamente e mostrar a força do servidor público do Estado de Minas Gerais. Por isso eu vou pedir para você, né, que não é inscrito no meu canal, inscreva no meu canal, ative o sininho, que é muito importante, relevante, compartilha para mais veteranos, pessoal da ativa e os pensionistas, e para os familiares, porque é muito importante, porque quem sai prejudicado, tanto com essa proposta da União e também com o regime de recuperação fiscal, é a população e o servidor público do Estado de Minas Gerais. Então, inscreva no meu canal, deixa o like, compartilhe, ative o sininho. É Gleison Matias com a notícia do dia. Gleison Matias com a voz do veterano, e um forte abraço. Valeu, pessoal!